vaso dele, na hora. E teriam querendo me pegar ali no portão, gente. E o que estava com ele falou, rapaz, ele ia vir tão bem, cara. Esse cara tudo normal, vai ver conversando com a gente. Eu que vi o Senhor com a doidura nele. E ele querendo me pegar. Aí passou o Claudemir. Claudemir era o irmão do Paulo Brito. Irmão do Paulo Brito, né? Aleluia. E esse menino está Deus amor. Ô Edmilson, ó, não é ele não, é demônio. Eu já estava querendo rodar o pé. Eu estava quase para desviajar. Não é demônio. O Senhor te repreende, demônio. Caiu em nome do Senhor Jesus. Mas expulsou o demônio. Aleluia. E Deus fez um grande milagre na vida dele. Quem crê assim, fala glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Repete assim comigo. Senhor Jesus, eu preciso ouvir a sua voz. Meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Fala conosco. Usa teu filho. Revela a sua palavra. Dá-nos a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, com as palmas, recebe o servo de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Pode tomar o seu lugar. Vamos no seu lugar. Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, né? Muito feliz, coração muito alegre, né? De estar aqui nessa igreja, né? Onde tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa aqui, muita coisa boa vai acontecer aqui, né? A gente está só vendo o começo, né? Todas as pessoas que a gente conhece aqui, né? Maravilha, uma noite abençoada. Louva a Deus pela vida do meu irmão Edmilson, né? Pastor Edmilson, né? O sonho dele, né? Que está sendo concretizado, né? O sonho dele está sendo concretizado. Nós estamos aqui vivendo esse sonho junto com ele. Agradeço a Deus pela vida da minha família que está aqui, minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado Roberto, minha cunhada Lício, Wagner. Gente, aqui tem tanta gente, meu amigo Henrique. Graças a Deus, né? Estamos aqui, né? Estamos vivos, né? Conseguimos, né? O Paulo, né? Paulinho, o famoso Paulinho de Veta, né? O Caretão, ele falou que vai emprestar um pouco de cabelo para mim. Vocês acham, gente? Coisa. Se tivesse preto, eu ia querer, mas tá branco, vai ficar meio esquisito para mim. Mas se fosse preto, nós ia negociar. Aí está o nosso irmão, né? O Fogo 7, né? Gente do céu. Só Deus para fazer milagre aqui, viu, irmão? Graças a Deus, né? Todos os irmãos, né? O pastor, Deus te abençoe. Flávio, Caleb, o moço mais rico da igreja. Estamos aí. O Tony, né? Lembra do Tony lá na Poderoso, viu? Ele e Paulo fazendo careta para nós. Na hora do culto, nós dando risada, sentado na mocidade. Que bênção, né? Maravilha. Pessoal, sem mais delongas, e a minha esposa, né? Nossa irmã Vera também, graças a Deus. Né? A gente teve em São José do Rio Preto ontem, como Ministério de Profecias, um culto de adoração a Deus pelos 20 anos da igreja Casa de Oração Betel, lá em São José do Rio Preto. Chegamos quase 3 horas da manhã em casa, cansado, e me atacou uma cólica no intestino, só misericórdia de Deus. Eu falei para o Edmilson, vai orando aí, ore com as mãos aí. Qualquer coisa, eu dou o microfone para ele e a gente vai embora, tá bom? Vocês continuem, tá? Tem banheiro aí, né? Amém. Pessoal, nós vamos fazer a menção da palavra de Deus. Agora, se você, né, tem o costume de ficar em pé para fazer a leitura, você pode ficar em pé agora, tá bom? Eu perdi meu tempo aqui, né, saudando os irmãos, né, porque a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que saudar os irmãos, a gente tem que, né, mencionar algumas pessoas, porque isso faz parte, né? O livro de Josué, o capítulo 24, nós vamos ler o versículo 14 e 15 e o 16. Livro de Josué. Quem trouxe a Bíblia, abra aí.
capítulo 24. E, pessoal, essa palavra aqui fala de escolha, tá? Nós vamos falar aqui hoje sobre o poder de uma escolha. Vamos falar aqui sobre o poder de uma escolha. A escolha, aquilo que nós escolhemos para a nossa vida hoje, vai ditar aquilo que a gente vai ser amanhã. O que nós escolhemos ser hoje vai mostrar o nosso amanhã. E debaixo dessa direção, né, que Josué nos dá aqui, nós vamos falar dessa palavra aqui nessa noite. Todos acharam? Versículo 14 do capítulo 24 do livro de Josué. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os vossos deuses, a quem serviram vossos pais, estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses. Vamos saudar. Aleluia! Aqui você tem liberdade para dar glória a Deus. Aqui você tem liberdade para exaltar o nome do Senhor. Nós estamos aqui, como o meu irmão, o pastor Edmilson leu no Salmo 84:10. Aqui nós estamos na casa do Senhor. Isso aqui é a casa de Deus, né? Muito humilde, muito simples, mas parabéns, viu, senhor Edmilson? Maravilha, viu? Maravilha. Que bênção de Deus. Fico feliz, né? Coração aqui radiante, né? De estar aqui. Que bom, né? Que bom que essa porta está aberta, né? Eu acredito que Deus vai trazer muitas pessoas aqui, no nome de Jesus. Meus irmãos, quando eu olho para o capítulo 24 do livro de Josué, nós vamos achar aqui uma revelação poderosa. Josué aqui está colocando para o povo a escolha, o poder de uma escolha. Como eu disse na introdução aqui, o que nós escolhemos ser hoje vai ditar quem seremos amanhã. A decisão que você tomar hoje na sua vida vai mostrar quem você vai ser amanhã, né? A gente é tomado de dúvidas. Na verdade, uma escolha não é qualquer coisa, né? Ninguém escolhe, não é fácil a gente escolher. Uma escolha é muito difícil em todos os aspectos da nossa vida. Uma escolha, uma decisão a ser tomada é muito difícil. Quando eu tomei a decisão de ir para o culto, mesmo que fui levado pelo Espírito Santo do Senhor, porque não tinha força de ir com minhas próprias pernas, não tinha vontade própria, não gostava de crente, não gostava de ver gente de terno e gravata, detestava quando passava na frente de uma igreja e via os cultos. Então uma escolha dessa foi difícil de ser tomada. Mas Deus me levou e permitiu que eu enfiasse a cara na terra várias vezes. Tive 3 overdoses e Deus me deu um livramento. Esse dia que ele falou aqui, eu estava no pôr do sol, antigo pôr do sol, uma casa de dança que tinha na cidade, próximo à Avenida São Francisco. Quem lembra aqui, quem conhece, ouviu falar? E eu tinha um encontro marcado, olha que coisa, eu tinha um encontro marcado com uma pessoa, uma mulher, tá gente? Pelo amor de Deus, tá? E eu fui nesse encontro, só que no dia anterior, eu tinha usado todo tipo de porcaria de droga. Eu tinha invernado, como a gente falava. Eu tinha cheirado quase um caminhão de cocaína, tomado muito uísque, muita bebida, e fui para esse pôr do sol, Henrique. Cheguei lá, quando eu peguei na mão da moça e a gente foi
foi para a pista de dança, eu não enxerguei mais nada. Eu apaguei, caí, bati o rosto nas pedras, quase bati a cabeça no pilar que tinha. E o meu amigo que tinha lá, que estava comigo, Maurício, mais conhecido como Maisena, ele me pegou, Paulo, me levantou. E olha que tinha um monte de gente lá que me conhecia, que dizia que era amigo meu. Escute isso. Eu estou falando de poder que eu escolho aqui, estou na introdução. Eu tenho certeza que Deus vai edificar a vida de alguém aqui nessa noite. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? E ele me pegou, não, Magal, não vou te abandonar não, vamos embora. E olha o meu tamanho, gente. Osso pesa, né? Osso pesa. E ele foi, me pegou e foi me arrastando. Quando a gente saiu pela rua de baixo da Avenida São Francisco, um fusquinha, ele pega na frente do fusca e pede ajuda, um casal de velhinhos. Me colocou dentro do fusca e veio. Me deixou na esquina de casa, na avenida ali, Cidade Jardim. E quando eu cheguei na frente de casa, o demônio me tomou. Foi isso que o Gilson falou. Para mim tomar uma escolha de ir numa quinta-feira à igreja foi difícil. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele foi falando comigo, foi tratando comigo. E Deus usou um irmão que trabalhava comigo. Ele era da Deus de amor, ele pregava o evangelho para mim e eu consegui desabafar com ele, abrir meu coração para ele. E eu fui no culto. Presbítero Ronaldo. Isso. Não, foi isso. E nesse dia, na quinta-feira, foi no dia 14 de dezembro de 94. O Corinthians estava disputando a final do Brasileirão contra o Palmeiras. O Henrique sabe muito bem dessa história, né? Olha lá, 2 anos. Gente, eu gostava daquele time do Corinthians de uma forma tão louca que eu até quebrava a palmeirense com o soco do bicudo. Quebrei muro. Mas eu passei, gente. Passei pela rua, ao contrário, o pessoal tudo na frente do bar esperando, né, acontecer o jogo. Mas eu passei por outra rua, o rapaz me orientou, não, Magal, vamos por aqui. Eu sentei na cadeira, na Avenida Vitória Régia, no antigo salão, do lado do antigo salão do Toinho Bar. Eu vi uma palavra, e na hora do apelo, eu tomei uma decisão, e fiz uma escolha. Foi difícil, Adenildo, foi difícil. Uma escolha nunca é fácil de se fazer. Mas eu ali, temendo ainda, passando da minha cabeça, mas eu vou levantar a mão aqui, aceitar esse Jesus aqui. Como que vai ser amanhã, né? É tanta coisa, é vício, é cigarro, eu tenho que deixar. Será que eu vou conseguir? E Deus usou o Ronaldo que estava do meu lado. Ele falou, não, Magal, é agora, levanta a mão agora. E eu levantei as minhas mãos, entreguei a minha vida para Jesus. Foi uma escolha que eu fiz. Foi uma escolha. São 31 anos agora em dezembro que eu fiz essa escolha. E eu estou aqui agora. Eu sou fruto dessa escolha. Eu sou fruto dessa decisão. Então o que você decidir na sua vida hoje vai ditar você amanhã. Não é assim? E Josué agora, ele está exortando o povo. O que eu acho bonito aqui em Josué, ele está mostrando para o povo, Josué não é um tipo de líder que obriga ninguém. Josué não está obrigando a ninguém, porque Deus, ele não obriga ninguém a nada. O nosso Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, pastores. Deus nos dá o livre-arbítrio. Você escolhe. Tanto é que quando lemos Deuteronômio 29, 28, nós vamos ver que Deus dá a escolha para o povo. Olha, se vocês escolhem, se vocês temerem a Deus e querem servir a Deus, as bênçãos do Deus de Abraão seguirão vocês. No capítulo 28, mas no capítulo 29, se a gente não querer e não escolher, nós não vamos ter as bênçãos do Deus de Abraão. E não é fácil a escolha. Josué aqui como líder, ele está mostrando as características de Deus. Deus não vai pegar uma espada
uma espingarda, um revólver, vai apontar na cabeça de alguém e falar: olha, me segue, me serve, me adora. Não! Deus não vai fazer isso. Deus respeita o homem, Deus respeita a mulher. Deus ele dá direção para o homem, Deus dá direção para a mulher, mas Ele não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Tanto é que Zacarias 4:6 diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A gente faz um convite para alguém: ó, vamos para a igreja. Está entre a pessoa escolher se ela vai querer ir para o culto, se não vai. Ninguém vai obrigar ninguém. Mesmo que a pessoa, a gente vê que a pessoa esteja sofrendo, passando por dificuldade, a gente lança o convite. Deus não vai, só que tem um porém. As escolhas que você fizer, que eu fizer, vai ter um resultado. Vai ter um resultado. Ei, escolhe pelo menos um dia ficar sem tomar água. Seu rio vai parar, meu querido. Escolhe ficar 2 dias sem se alimentar. Você vai cair na cama do amarelão. Vai ficar nele. Escolhe não levantar cedo e não vir trabalhar. No final do mês, você não vai ter o seu salário. Parece que é tão simples, né? A gente escolher as coisas, né? Agora as mulheres não nada meio complicado de escolher as coisas, né? Vai com uma mulher numa loja, ou melhor dizendo, né? Numa loja de roupa, principalmente quando se fala de festa de casamento, noivado, aniversário de 15 anos. Misericórdia, dá trabalho, hein? O homem não, Paulo, chega lá, é esse terno aqui, pá, já entra lá, já troca, acabou. A mulher não, é um vestido. Ah, eu não gostei dessa cor. Ah, essa cor não ficou legal. É uma escolha, né? Dá um trabalho, gente do céu. Né, dona Vera? Trabalho. É uma escolha. Eu estou falando coisa simples aqui para a gente aplicar a palavra que Deus me deu aqui. Josué aparece no capítulo 17 do livro de Êxodo pela primeira vez. Quem era o Josué? Filho de Nun. Um moço temente a Deus. Estava sempre aos pés de Moisés. Quando Amaleque não dá passagem para o povo de Israel que saiu do Egito, Moisés chama Josué no capítulo 17 de Êxodo, no versículo 9, e aparece Josué pela primeira vez. Josué, ele não era líder espiritual, ele era capitão. Josué, o negócio dele era catar espada, ó. Era guerreiro, era um soldado. Não era líder espiritual. Deixa eu abrir um parênteses aqui para mim, para você entender a palavra aqui. Ei, Deus escolhe quem Ele tem que escolher. Deus chama quem Ele quer chamar. Deus levanta quem Ele quer levantar. Se você acredita e tomar posse dessa palavra nessa noite, ei, se prepare, porque Deus vai te levantar nessa noite. Deus vai te erguer de novo. Se você caiu, aleluia, se prepare, e agora em nome dele. Mesmo que ninguém mais acredite, mesmo que ninguém acredite mais, Deus ele tem o poder de te levantar. Deus ele tem o poder de te erguer novamente. Então Josué aparece agora como simples, mas o tempo passou. Ele foi crescendo, ele foi sendo instruído, vivendo nos pés de Moisés. Quando Moisés subiu para o monte para levar as tábuas dos 10 mandamentos, quem foi com Moisés? Josué. Era um aprendiz, era um aluno. Que coisa boa a gente andar com quem a gente vai se edificar. Que coisa boa quando a gente vive com pessoas que nos ajudam. Coisa boa quando a gente escolhe andar com alguém, Nilda, com pessoas que, sabe, só traz energia boa, pessoas que só proferem coisas boas, pessoas que só da gente conversar a gente se alegra. Porque a gente também tem dificuldade, meus irmãos.
A gente também passa por privações. A gente é homem, é carne. Se beliscar aqui vai doer. Não tem Superman, não tem Mulher Maravilha, mas tem servos e servas de Deus que escolheram viver o caminho da verdade, o caminho da santidade, o caminho do temor a Deus. Josué está colocando ele. Josué não está falando mais, ele está colocando ele. Olha, se vocês querem escolher, vocês escolhem quem vocês quiserem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, escolha abençoada, escolha poderosa. Aqui está o futuro da nação, gente. Isso aqui é muito sério. O poder de uma escolha é muito sério. Aqui estava o poder, aqui o poder da escolha aqui estava em jogo. Todo o plano de Deus para o seu povo, para a nação. Não escolhi a roupa, não escolher uma cor de uma camisa, não é uma coisa séria. Porque depois disso aqui, Josué vai separar as tribos, dar as heranças, as partes para as 12 tribos. E o futuro de Israel estava aqui, ó. Estava aqui. Ele falou, olha, vocês escolhem hoje aqui, vocês querem servir. Eu, porém, e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu quero liberar uma palavra profética para você que está aqui nessa noite. Você que escolheu estar aqui nessa noite, aleluia. Se você tomar posse e crer nessa palavra que eu prego aqui, no nome de Jesus Cristo, debaixo da graça de Deus e do poder do Espírito Santo, se você tomar posse dessa palavra, você vai viver, você vai experimentar o que Josué experimentou aqui. E o que você vai viver? Você e a sua casa servirão ao Senhor. Traga na tua memória, como diz Lamentações de Jeremias, traga na tua memória aquilo que te traz esperança. O que é isso, querido? Eu não estou vendo a minha filha aqui, eu não estou vendo meu filho aqui, mas traga na tua mente, ele vai estar aqui, ele vai servir ao Senhor, ele vai adorar a Deus. Eu não estou vendo essa igreja aqui que batizada, com pintura na parede, mas traga na tua memória, traga, porque isso traz esperança, e tome posse da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Existe uma presença de Deus aqui nessa casa. Quem acredita no poder do Espírito Santo, ele está aqui. O poder de uma escolha. O poder de uma escolha vai te dar quem você é. Olha que coisa bonita aqui. Eu vou usar esse homem aqui, ó, Paulinho. Quem diria esse homem na igreja, gente? Ele saía, quando eu estava no Poderoso ali, era líder de jovem, ele saía e sentava do meu lado. Lembra, Paulinho? A Paula era jovem, né, na mocidade lá. Ele sentava do meu lado. Eu olhava assim, como rapaz, não acredito que é o Paulinho que veio que está aqui do meu lado. Olha como que Deus é poderoso. Olha como que Deus faz. E passava a salva ali, ele ofertava. Aí ele via que eu não ofertava, ele pegava e colocava na minha mão. Lembra disso? Ele colocava na minha mão a oferta. Escolhas. São escolhas. E como eu disse, uma escolha é muito séria, uma coisa muito séria. Aí nós vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 13, versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai chegar uma época em que Abraão, no capítulo 12, ele é chamado por Deus. Ouve-se uma voz, ele ouve uma voz. Não veio um anjo, não teve uma manifestação, não teve uma teofania, que é uma manifestação do anjo ou do próprio Deus. Não houve isso. Uma voz. Talvez no dia de amanhã, no dia de manhã, Abraão acordou. Acorda para um dia normal na Mesopotâmia, onde morava.
Seu pai, Terã, era fabricador de ídolos, era um empresário. Abraão tinha uma vida boa, tinha uma vida estabilizada, mas uma voz ecoou nos ouvidos de Abraão, que era Abraão ainda, e disse: sai da tua parentela, porque eu vou mostrar para você uma terra que mana leite e mel. Se eu falar para você que essa mesma voz está aqui nessa noite, amém. Se eu dizer para você que essa voz está ecoando aqui nessa noite, e ela está dizendo para mim, para você: escolha, toma a decisão certa, toma a escolha certa, se prepare, porque eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, as tuas finanças, o teu ministério, o teu chamado. Eu quero te dar saúde, eu quero te dar vida, e vida com abundância. Abraão ficou olhando para um lado, olhando para o outro. Sai do meio da tua parentela, da tua terra, porque eu vou mostrar para você uma terra que mana leite e mel. Olha para o teu irmão e fala: leite e mel. Leite e mel é o que Deus tem preparado para nós. É promessa, é palavra de Deus que vai acontecer, que vai se cumprir na minha e na tua vida. E Abraão, ele ficou meio que, alguém disse que Abraão vai ficar meio com medo, sabe? Ele foi tomado de um susto, de um medo, porque era uma voz desconhecida. Mas essa mesma voz foi a voz que chamou Adão lá no Éden. De manhã, de tarde, à noite, todo dia, na virada do dia, Deus falava com Adão. E um certo dia, a voz ecoou: Adão! Adão! Aonde você está, Adão? E Adão se escondeu. Só que o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Deus sabia que Adão estava escondido. Você está achando que Deus não enxerga tudo? Você está achando que Deus não vê? Deus, ele contempla todas as coisas. Deus te viu na tua aflição nesse dia. Deus tem olhado para você e tem contemplado as suas aflições por esses dias, por essas semanas, talvez por esses meses. Ele não está parado, não está cego, não. Ele está enxergando, ele está contemplando. E onde você está? Senhor, eu estou aqui. Você escolheu, eu me escondi. Por quê? Porque eu descobri que eu estou nu, Vem cá, meu filho. Como eu disse, Deus respeita o homem. Deus não força o homem a nada. Quando eu falo homem, pessoal, tá? No sentido universal, para a mulher também. Deus não. Deus respeita as nossas decisões. Deus respeita as nossas escolhas. Mas Deus falou para Adão: olha, não era para você ter comido. E o resultado dessa escolha de Adão, de ter ouvido a voz da mulher, que não era para ouvir a voz da mulher, era para ouvir a voz de Deus. Uma voz da mulher ali representava desobedecer a Deus. Gente, você tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado. Tem hora que a gente está ouvindo a voz de alguém que não vai acrescentar nada. Tem hora que a gente ouve o conselho de alguém que não ajuda. Como tem gente que é complicado para dar conselho para a gente. Você vai se aconselhar em pessoas, você sai mais ruim ainda. A pessoa joga um caminhão de coisa ruim assim, ó. Como é difícil isso. Mas o Espírito do Senhor está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa casa. Ele vai nos dar a direção. Ele vai nos mostrar a direção certa. Vai nos dar a direção certa. Então essa voz chama Abraão. E Abraão ficou temeroso. Pegou e levou logo com ele, seu sobrinho. Pegou Sarai, sua mulher. E pegou Ló, seu sobrinho, e foi junto. Lá na frente. Quando Abraão andou quase 980 quilômetros de jumento, da Mesopotâmia até a terra de Canaã, segundo os historiadores, quase 1000 quilômetros ele anda. E quando ele chega lá, ele começa a se estabelecer naquela terra. Ele começa a crescer. E começa a ter servos. E Deus
Deus faz de Abraão um homem muito poderoso financeiramente. Ele cresce, ele fica rico. E o gado de Abraão multiplicou. E o gado de Ló, seu sobrinho, também cresceu. Olha que coisa aqui. Olha o que a gente aprende aqui, irmãos. Quem anda com quem é abençoado, também será abençoado. Com quem estava Ló, pastor? Com Abraão. Abraão representa aqui Deus para Ló. Ei, olha aqui. Cola com quem é abençoado, que Deus vai te honrar. Esteja com quem esteja do lado certo. Aí o menino colou com Abraão, pastor Edmilson, colou com Abraão e foi crescendo também. E começaram a ter uma tribo entre os funcionários de Abraão com os funcionários de Ló, por causa de coisa de pasto. O gado era muito grande e faltava pasto. E olha só, a surpresa de Abraão, Ló chega até Abraão, eles vão tentar entrar numa conversa saudável ali, para resolver o problema, vamos para o diálogo. E Abraão vai e fala: olha, o nosso gado aqui está uma coisa de louco aqui, está tendo atrito, eles não servem de Deus. Abraão olha para Ló e fala assim: olha, levanta os seus olhos agora, escolha que lugar você quer para você ir. Escolha, faça uma escolha agora. Gente, sabe o que eu fico alegre aqui com Abraão? Abraão aqui agora, ele vai mostrar toda a sua humildade. Ele era mais velho. Ele era mais velho. E Ló não pensou nisso. Ló estava cego. Ele não respeitou o homem que o levou. O homem que o fez crescer. Isso chama ingratidão. Quantas pessoas ingratas, gente. Tem pessoas aqui com cicatrizes, com feridas, promovidas por ingratidão. Mas Deus vai tocar nessa ferida hoje, está tocando agora. Deus está queimando isso agora. Pessoas que você honrou, pessoas que você deu tudo. Mas no momento que você mais precisou, pelo menos de um respeito, essa pessoa não mostrou. Ló não mostrou respeito para Abraão. Quem tinha que escolher era Abraão. Não, Ló, eu vou aqui, você fica aqui. Não, Ló deu. Olha a humildade. Olha a humildade de Abraão. Ló deu a ele o poder da escolha, Henrique. Ele falou: escolhe você, meu filho, meu sobrinho querido. Onde você quer ir? Sabe qual foi o preço da escolha de Ló? Ló olhou para os campos de Sodoma e de Gomorra, para as campinas de Sodoma. Tudo verde, aquele pasto verde, aquela coisa mais linda. Não, eu vou para os campos de Sodoma, para as campinas de Sodoma. Quem conhece a história aqui de Sodoma e Gomorra? É o resultado da escolha do menino, não? É o poder da escolha. Ele escolheu. Depois não adianta chorar. Não adianta chorar depois da escolha. E o menino agora escolhe para as campinas de Sodoma e Abraão fica na onde? Abraão fica no terreno que ele estava. Segundo os estudiosos da época, era um terreno árido, era um terreno rochoso. Mas quem está com Abraão é o Deus que criou o céu e a terra. Eu sinto a presença dele aqui. Deixa eu profetizar na tua vida. Se você estiver com Deus, Abraão, não importa aonde você pisar, Ele estará com você também. O cenário pode ser caótico, o cenário pode ser terrível, mas se você está com o Deus de Abraão, na caixa da raia, Ele vai honrar você. Se você está com o Deus de Abraão, não tem para ninguém, meu irmão. Pode bater enxada e não sair nada, mas Deus é Deus. Deus é Deus. Sura bacandaraia. Olha, pode ser uma agora com olhar de profeta e com boca de profeta e diga para ele: Deus é Deus. Deus é Deus. Graças a Deus. Abraão estava dizendo: pode ir, filho, vai para as Campinas Verdes. Eu não estou preocupado com o lugar, não estou preocupado com geografia, não estou preocupado com o cenário, porque quem me chamou
A voz que me chamou lá atrás, Ele vai cumprir o que tem falado para mim. Ei, o que Deus tem falado com você, não se preocupe, não vai cair por terra. Se foi Deus que falou com você, foi Deus. Se foi o homem, não acontece nada. Mas se Deus falou com você, Deus vai fazer valer a sua palavra. Escolha agora quem se vai. Eu, porém, escolho servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Lá na frente, o pecado de Sodoma e Gomorra foi uma coisa de louco. Homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher. E Abraão agora vai interceder pelo seu sobrinho Ló. Abraão aqui representa um tipo de Deus, um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. E quando é ferido, mesmo sendo ferido, mostra generosidade. Quando é ferido, mesmo sendo ferido, mostra amor. Mostra gratidão. Essa é a face de Deus. Quando todo mundo vira as costas, Henrique, nos abandona, Deus não faz isso. Deus nos abraça. Estou servindo a Deus, já vai para 31 anos, como eu disse aqui no início do meu testemunho aqui. Deus nunca me abandonou. Já passei por várias situações difíceis na minha vida. Já passei por desertos terríveis. Já fui caluniado. Eu emboscado. Já falaram coisas absurdas ao meu respeito. Já me menosprezaram. Tentaram, sabe, apagar o meu nome. Tentaram me excluir de tudo e todos. Mas Deus nunca me abandonou. Esse Deus está aqui nessa noite. Ele está dizendo para você que Ele não te abandonou. Quem sente a presença dele aqui, levanta a tua mão. Eu quero profetizar para o meu irmão aqui nessa noite que Deus nunca te abandonou, meu filho. Deus nunca te abandonou. Jamais te abandonará. Porque Ele te chamou como espelho, como exemplo. Arabacanarabasúbia, recebe todos aqueles que eu vou mandar aqui. E cuida deles. Mesmo que todos criticam e falam. Mas cuida deles. Porque eu tenho cuidado de ti. Para isso eu te chamei nessa terra. Descansa na minha paz. Oh, aleluia. Você pode adorar o Senhor nesse momento. Você pode bendizer o nome dele. Eu e minha casa, porém, escolhemos servir ao Senhor. Abraão agora vai interceder pelo seu sobrinho, que não respeitou ele. Ele vai interceder por ele. E Abraão vai ter uma conversa com Deus. Deus chega até Abraão e fala: olha, eu vou destruir Sodoma. Meu sobrinho está lá. Deus. Gente, eu falo a verdade para você. A gente, como homem, tem hora que dá vontade de a gente sair matando todo mundo, né? Como homem, né? Porque a gente é sujeito a essas coisas, né? Mas olha o coração desse homem, gente. Ele falou: não, Deus, eu tenho um sobrinho lá. Aí Deus podia ter pensado assim: mas ele foi agindo mal com você, né? Ele escolheu, te deixou. Não, o Senhor estava comigo. Eu fiz a escolha, ele escolheu a dele. E Abraão vai interceder por Ló. Mas se tiver 100 justos lá, o Senhor mata. E foi descendo. E se o Senhor achar um justo lá, Abraão, eu vou livrar os justos se estiver lá. E mandou 2 anjos lá em Sodoma. O negócio era tão feio lá, a coisa era tão feia lá que quando os anjos chegaram, os homens de Sodoma queriam ter relação com os anjos. Olha que situação, gente. Parece não ter diferença de nada nos dias de hoje, né, gente? A gente está vivendo isso, né? A sodomia está alastrada, gente. A gente está vivendo isso hoje, né? Isso é um sinal que a volta do Mestre está se aproximando. Então é o dia, é a noite favorável para você fazer a escolha perfeita nessa noite. Eu quero convidar você a fazer uma escolha poderosa nessa noite. Vamos lá, Tony? Vamos adorar o Senhor aqui? Vamos?
Dá? Dá para adorar o Senhor? A Sofia, então.